Queridos irmãos, eu quero meditar com todos vocês em algo que, na realidade, a maioria de nós estamos sujeitos a passar. Quem já passou, está passando, certamente, com certeza, irá entender o que eu irei estar relatando aqui, falando aqui, para a nossa edificação espiritual. Quero vos falar a respeito de calúnia, de defamação, de fofoca que muitas das vezes estamos sujeitos a enfrentar, a encarar nos dias de hoje. E muitas das vezes, diante dessas situações, principalmente quando nós não fazemos nada, as pessoas afirmam aquilo que nós não fizemos, não falamos, e eles ficam afirmando e levando aquilo adiante. Muitas das vezes, o que o diabo espera de nós é que nós venhamos nos revoltar e agir na carne, porque esta é a atitude e a vontade que dá no momento das acusações, nos momentos dos levantes contra as nossas vidas. E olhando para a palavra de Deus, nós vemos também quantos homens de Deus enfrentaram situações como estas e a atitude deles foram diferente. E eles nos mostram a forma certa de nós vencermos a calúnia, a fofoca, a difamação, a defamação, enfim, tudo aquilo que vem afirmando aquilo que você não falou, aquilo que você não fez. E nós precisamos entender isso. Nós vemos que quando Abraão ele cavou um poço, os inimigos disseram, não, esse poço quem cavou foi nós. E houve aquela contenda, Abraão se afastou, depois ele vai encontrar com o rei Abimeleque, e ele vai falar a respeito daquele poço. Então Abraão agora vai fazer ali uma aliança com aquele homem, dizendo, olha, eu quero que vocês entendam que na verdade esse poço é nosso, por herança. E eles então vão entender. Então nós vemos que Abraão, você não vai ver passagem nenhuma, Abraão ali revoltado por causa de um poço. Isaac também a mesma coisa, foi apontado que naquele poço que ele havia cavado e que os seus pais haviam cavado eram deles. E nós vemos a atitude de Isaac se afastando daquilo ali, saindo fora daquela situação, procurando evitar problemas. E nós vemos também Jacó, que foi apontado pelo seu próprio sogro e pelos seus cunhados, dizendo, olha, tudo que você tem é nosso. Você não tinha nada, você não é nada. E o que você tem é nosso. E nós vemos aí, na verdade, também Jacó agindo de maneira sábia, não procurando contenda, não procurando destruir aqueles que se levantavam contra a sua vida. E assim também quantos outros, como José, que na realidade foi acusado de abuso sexual da sua própria patroa. E nós vemos que todos esses homens, na realidade, eles agiram de maneira sábia. Eles não, mesmo depois que tiveram a bênção na mão, eles não foram procurar se justificar, e nem diante dos acusadores foram procurar se justificar. Eles manteram firme na sua posição. Como Jó também, nós vemos que Jó, na verdade, foi acusado pelos próprios amigos. Você está em pecado, Jó, porque uma situação como esta é só para quem está em pecado para viver lutas tais como estas. Mas o que é que Jó diz? Eu sei da minha consciência com Deus. Eu sei da minha consciência, eu sei que não estou em pecado. Então, não me importo com o que vocês falam, deixe falar. Eu sei da minha comunhão com Deus. Então, meus amados irmãos, diante de tantos outros, como nós vemos também quando Neemias ali tem um levante da parte do inimigo contra ele, de acusações, de coisas que ele não havia feito, como Moisés também foi vítima disso, e todos eles se manteram firmes no propósito de adorar a Deus, de servir ao Senhor, de não se preocupar em querer se justificar diante de ninguém. Uma coisa eu aprendi da palavra de Deus, que o justo não se justifica. Então nós temos que aprender isso. É difícil lidar com situações como esta, com certeza. Mas o nosso Deus é maior do que os que nos acusam, do que aqueles que se levantam contra nós. O objetivo do diabo é que nós vamos agir e reagir na carne e tomar decisões precipitadas e causar problemas maiores. Então o que é que eu quero te dizer diante de tudo, até do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que também foi acusado de coisa que não fez. A Bíblia diz que eles trouxeram muitas testemunhas. Eles trouxeram muitas testemunhas contra Jesus, e Jesus, na verdade, manteve firme na sua posição, se calou diante dos seus acusadores, a ponto até de Pilatos dizer assim, uai, tu não vai falar nada contra aquilo que estão falando contra ti? Jesus não respondeu nada.
porque na realidade nada melhor do que o tempo para mostrar o que cada um é de verdade. Então, meus amados irmãos, diante de tantos outros que eu também tenho conhecido, de pessoas que eu convivi junto com essas pessoas que também tiveram situações como estas, eu só tenho a dizer para todos vocês: mantenha firme diante das acusações, não se mova, você tem consciência de que tudo está bem contigo, então não se preocupe com o que falam ou que deixam de falar. Deus há de justificar aquele que, na verdade, vive em sinceridade e retidão diante da sua presença. E, infelizmente, aqueles que se levantam contra vão ter também a cobrança de Deus, porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também colherá. Então é isso que eu quero deixar para a meditação de todos, em o nome de Jesus Cristo. Mantenha calma diante das acusações. Mas eu estou revoltado, falaram que eu fiz sem eu ter feito nada, que falaram que eu falei sem eu ter falado nada. Amado, descansa o teu coração, maior é Deus do que os nossos inimigos. Nenhum de nós estamos isentos de passar por isso, de ser livre dessas acusações, desse tipo de coisas. Então, se nem Jesus foi livre, que dirá nós? Tantos homens de Deus mansos, como tantos homens como Moisés, como Jó e tantos outros que eram homens tão exemplares, na realidade manteram firme na sua posição, que dirá nós, meus amados? Principalmente na época que nós estamos vivendo, em que o temor de tantos tem se acabado, em que o amor das pessoas tem se acabado, as pessoas querem nos ver derrotados e destruídos. É certo que a maioria daqueles que se levantam contra nós são aqueles que têm inveja daquilo que temos, daquilo que somos. São pessoas que querem aquilo que você tem e não pode, quer aquilo que quer ser você. É isso que as pessoas querem. Então elas acham que te derrubando, elas vão ter êxito naquilo que eles planejam contra a minha vida e a sua. São pessoas que na verdade não sabem criar, não sabem construir nada. Ele quer alguma coisa já construída. E uma coisa eu tenho para dizer para você, em nome de Jesus Cristo: descanse o teu coração no Senhor, mais cedo ou mais tarde a cobrança de Deus virá sobre esses que se levantam contra a sua vida. Que Deus te abençoe ricamente, em o nome de Jesus.